Então vamos lá, começando agora mais um episódio do nosso UCAcast. Hoje especial, como todos são, mas hoje nós temos um convidado aqui que tem carreira internacional, né, Davidson? Nós estamos internacional hoje, internacional. Estamos fracos, não. Não estamos. Hoje nós estamos aqui com Hoje professor Rolando Ferreira Júnior. Ele vou falar para vocês, para quem não sabe, para quem não acompanha, quem não conheceu, ou o pessoal que é mais novo, tem gente que nasceu depois de 2000, né, Rolando aí, né? Então, ele é o primeiro brasileiro a jogar na NBA. Olha só, a NBA que hoje todo mundo fala, ó, aqui uma camisa aqui, depois ele vai assinar para nós. Porque ele jogou no Portland Trail Blazers, mas conversando com ele falou que torce pro Celtics, viu? Celtics, verde eu não gosto. O verde faz parte da nossa vida, o verde Então, Rolando, obrigado pela presença, prazer enorme a gente ter você aqui conosco, e se apresenta pro pessoal aí. Cara, o prazer é meu, muito obrigado, né, por ter me recebido aqui. Meu nome é Rolando Ferreira Júnior, como já foi dito, sou ex-atleta de basquetebol, natural de Curitiba, né, parei de jogar em 2000 e voltei para a terrinha lá, né, gosto muito de lá, de Curitiba, apesar do tempo, né, como já comentou antes, aí para profissional aquele tempo de Curitiba. Mas é muito bom estar aqui, poder dividir da história e fazer o pessoal conhecer, né, que relembrar o passado é muito bom. E como é que é essa vida, né, Davidson? Porque o Davidson também foi atleta. Sim. Né? A gente já conversou aqui outras vezes, não chegou aí para NBA não, né, Davidson? Nós estamos falando de mesmo nível agora. Brincadeiras à parte, eu acho que hoje eu estou mais que, nem como professor, acho que mais um pouco como fã aí, como admirador do basquete, e a história dele é muito legal. Então, acho que hoje os alunos nossos vão ver histórias, né, de sucesso que a gente não valoriza muito no Brasil, infelizmente. A gente esquece dos nossos ídolos, né? É o que você falou, talvez uma molecada não sabe quem é. Sabe. Então, é legal a gente refazer isso, Rolando contando as histórias dele, que tem um monte, que já contou um monte para nós. Assim, depois ele vai contar, né, falando do Shaquille O'Neal, que eu achei engraçadíssimo, quem fala, pô, que é isso, né? Enfim, mas eu acho que, mais de novo, agradecer ele, né, é o nosso professor da nossa faculdade, a gente fica muito, muito contente com isso. Maravilha. Então vamos começar aqui, Rolando. Vamos começar pelo começo. Tá. Pode ser? Pode. Então, Rolando, atleta, e Rolando, vamos dizer assim, bacharel em educação física. Foi bacharel ou licenciatura? Acadêmico. Não, licenciatura plena, licenciatura, né, na época, né? Tá. Rolando plena. Acadêmico e Rolando atleta. Qual começou primeiro? O pessoal entender essa questão temporal. Começou atleta, né? Mas assim, o negócio de estudo sempre foi uma coisa muito forte em casa. Minha mãe era costureira, meu pai trabalhava, viajava, tudo, então. E ela fez até o ensino médio. E ela fazia questão que os filhos estudassem. Fizesse faculdade. Então, dos 5, uma só que não fez, que se casou, né? Daí parou, foi ser dono de casa, mas os outros 4, né? Minha irmã advogada, engenheiro civil, médico e eu, profissional de educação física. Né? E assim, tanto quando eu saí de Curitiba para ir para São Paulo, a única coisa que minha mãe queria era que eu estudasse, né? Então, o importante foi a base que eu tive antes de ir, né? Porque no ano que eu fui, né, assim, estava meio, né, admirado com as coisas, então o estudo ficou meio assim, né? Mas graças a Deus eu tive essa base da minha mãe, né? E aí continuei estudando. E aí, então, você começou a fazer uma faculdade de educação física, você aí ainda sendo atleta, mas não na carreira profissional. Sim, eu já era profissional, eu me considero profissional desde o momento que eu comecei a receber uma bolsa de estudos, receber alguma coisa em troca. Isso já é porque você tem que demonstrar, você tem que ter uma performance, né? Para poder manter aquilo. Então, a partir de 79, quando eu comecei a ter a bolsa de estudos, eu me considerava profissional. Eu não recebia dinheiro, mas recebia a bolsa de estudos. A partir de 81, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha um salário, e aí já era, né? Isso com quantos anos? 16 para 17. 16 anos, então você já tinha essa... Não, 17. 16 para 17. Não tinha feito 17 ainda, quando eu fui embora. Então eu recebia um salário, 10 mil cruzeiros na época. Né? Cruzeiro. Então, Você recebeu cruzeiro, Davis? Não sou certo. Então, e isso foi, então, em São Paulo? Sim. Saiu de Curitiba. Saí de Curitiba jovenzinho, com 16 para 17, né? Foi para São meio Paulo. Meio empurrado, né? Tá. Que eu não sabia o que o esporte podia me dar. E o meu objetivo, na verdade, era me formar
em São Paulo, né, e voltar para Curitiba trabalhar. Tanto assim, o Davidson até falou, né, tem a minha reportagem lá, minha primeira reportagem que eu dei na minha vida, eu tô de shorts, né, eu tinha 2,7 metros e pesava 85 quilos no máximo. Era uma vareta, né? Então, daí, quando o cara fala, o basquete vai ser em carreira, ele fala, não sei, atrapalha o estudo, né? Então... Isso com quanto? 14, mais ou menos? Não, antes de ir para São Paulo, né? Já com 15, 16. Foi a primeira 16, entrevista que eu dei na minha vida. E aí, em São Paulo, então, você começa a jogar, começa a viver esse mundo de atleta e não deixa de fazer a faculdade. Pô, se eu deixasse fazer a faculdade, minha mãe me matava, né? Voltava para trás. Não, mas assim, né? Eu fui para São Paulo, em 81, eu fiz o 3º ano do ensino médio. Só que assim, eu treinava em 3 categorias, né? Eu treinava com infanto, com juvenil e com adulto. Então eu chegava no clube 4h30 e voltava para casa 11 horas da noite. Chegava em casa tarde. Ia jantar, ia dormir meia-noite. Cara, não ia. Outro dia eu ia só depois do intervalo na aula, né? Porque não dava. Tanto que o 3º ano do ensino médio eu fiquei em recuperação em 3 disciplinas. Mas passei no vestibular, comecei a fazer educação física. E a mesma coisa, o primeiro ano da educação física, a faculdade era em Santo André, eu morava ali atrás do aeroporto. E para chegar na faculdade, eu pegava um ônibus, descia na estação Conceição no metrô, ia da Conceição até a Luz de metrô, pegava o trem, ia até a estação de trem de Santo André, pegava um ônibus para chegar na faculdade. Eu tinha que acordar 5 horas da manhã, chegando em casa meia-noite. Você acha que eu ia à faculdade? Não ia, cara. Não ia mesmo. E aí eu reprovei o primeiro ano, né? Daí os caras, pô, o que eu vou falar pra sua mãe? Reprovou. Eu falei, cara, mas não dá, não tem jeito. Daí eles me deram um carro, uma Brasília cinza, que eu só não bati no teto porque eu não capotei, cara. Moía Brasília. Mas, e aí eu comecei a ir na faculdade, né? E eram 3 anos na época, licenciatura plena. Então, quando você resolve, né? Vamos já ir para a parte que todo mundo é curioso, Davidson. Resolve ir para os Estados Unidos. Não. Como é que foi isso? Então, assim... Pensa aí pra gente. Como é que foi essa ideia, né? Seguinte, aconteceu várias coisas na minha vida, né? Então eu vou começar lá do começo. Pode falar, nós estamos aqui para te ouvir. Quando eu comecei a jogar basquete, eu tive uma experiência muito ruim no basquete em 76, que eu estudava numa escola estadual, municipal na verdade, até que não existe mais a escola, era pertinho, uma quadra de casa, e era vinculado ao Colégio Estadual do Paraná. E o meu professor de educação física era técnico de basquete, feminino. E ele me viu na educação física e falou, por que você não vai treinar lá com o time do estadual? Né? Eu falei, vou, né? Porque eu sabia mais ou menos basquete, porque minha irmã já tinha jogado. Então a gente tinha uma cesta em casa que era uma lata de lixo sem fundo. E eu aprendi a fazer as coisas lá. Daí eu fui treinar lá, só que eu era mais novo, mais magro, maior. E os caras, criança não tem dó, né? Então, puta, me sacaneavam, enchiam meu saco, não sei o que mais. Hoje chamam de bullying. Isso, a gente inventava. Né? E aí, o que aconteceu? Ia ter um campeonato e o técnico não me chamou, porque eu era mais novo, tinha começado há pouco tempo, mas não falou nada pra mim. Não falou nada. Não explicou. Falou assim, não. Daí ele falou assim, porra, eu pensei, vem aqui, os caras, eu não vou jogar? Não vou mais jogar isso aí. Larguei mão, né, em 76. Daí, em 77, minha mãe arrumou uma bolsa de estudos, não por causa do esporte, né, numa escola particular lá no Colégio Positivo. E eu mudei de colégio. Em 78, abriram as escolinhas de esportes. Daí eu falei, vou fazer um esporte, só que eu não vou fazer basquete, vou fazer vôlei. Você foi pro vôlei. Aí tá lá, segundo treino de vôlei, eu com 1,90 m, os outros 1,55 m, 1,60 m. O técnico de basquete, o cara na quadra do lado, viu e foi falar com o técnico de vôlei. Falou, você vai perder esse menino. Ele tá morrendo de vergonha. Ele falou, eu sei, mas eu tinha que pôr ele para mais velhos, mas não dá para ele jogar para os mais velhos, porque ele é muito ruim. Mas, então, eu não sei o que fazer com ele. Daí o técnico de basquete, posso convidar ele para jogar basquete? Pode levar. E aí ele veio conversar comigo. Né? Isso é uma história que eu conto sempre para os meus alunos de educação física, que é o olhar do profissional de educação física. Opa. E viu que eu tinha vergonha e chegou, você não quer treinar basquete? Eu falei, não sei. Mas é o seguinte, não é aqui, você vai treinar no clube. E o clube era 3 quadras de casa, né? Vai lá, vai dar uma chance. Eu falei, tá bom, eu vou. Então, segunda-feira você chega lá, manda me chamar. Não entra. Eu falei, beleza. Cheguei lá no clube, falei, eu vim treinar basquete com o professor Chicão, não sei o que mais. Falei, pera um pouquinho aí. Daí ele teve essa cara de mestre, né? Ele mandou todos os grandão me receber. É tudo mais velho, mas a minha altura.
E eu me senti em casa, né? Era um lugar que minha altura era invejada. Finalmente, pela primeira vez, né? Daí eu treinava o dia inteiro, né? Tanto que minha mãe pagava um curso de inglês que era na frente do clube. Parei de ir, né? Em vez de ir pra aula, eu ia pro clube. Daí reprovei, nossa. E aí os caras chegavam pra mim e falavam assim, Rolando, quando você chegar na seleção brasileira, você vai lembrar de mim? Eu falei, você tá louco, né? Seleção brasileira? Não, você vai chegar. Eu falei, tá bom, vai chegar. E aí aconteceu, né? Dei entrevista, apareceu no Globo Esporte Nacional, o Cláudio Mortari foi dar uma clínica lá em Curitiba e me convidou para ir para São Paulo. Olha. E eu acabei indo, mas daquele jeito, eu não sabia o que podia acontecer na minha vida. Foi nesse momento que você foi terminar o ensino médio lá e jogar em São Paulo. No último ano. Tá. E aí eu fui com aquele pensamento, vou me formar e voltar para Curitiba. Mas só que assim, daí você chega em São Paulo, basquete... deixa eu só voltar um pouquinho e falar, né? Então, da visão do profissional de educação física. Isso, né? Importantíssimo. É importantíssimo, eu acho, né? Porque o professor, ele teve essa visão, né? Que eu podia desenvolver e ser um atleta, e me chamou e me fez sentir em casa, né? Que eu acho que é a coisa mais importante, né? Desenvolver como um todo, né? Não só o físico, né? E eu sou muito grato ao professor porque ele mudou minha vida, né? E ele me mudou minha vida também. Quando eu parei de jogar, que eu voltei para Curitiba, ele foi que me deu o primeiro emprego como profissional de educação física. Poxa. Então é como um pai para mim, né? E então daí eu fui para São Paulo, né? E não sabia, né, o que podia acontecer. Mas daí o basquete era o segundo esporte do país. Tinha a Gazeta Esportiva, né? Que tinha uma coluna, uma página sobre o basquete, então aparecia lá, né? Sempre aparecia foto, aparecia resultado, aparecia meu nome, né? Sempre quando tinha jogo. Daí fui dar entrevista na TV, aquelas coisas, era reconhecido, não sei o que mais, ganhava um dinheiro, coisa que eu não tinha em Curitiba, né, apesar de não passar necessidade, mas tinha. E o mais importante, que eu arrumei uma namorada, coisa que eu não tinha em Curitiba. Eu falei, que eu vou voltar para Curitiba? Você tá louco? Eu vou jogar basquete o resto da vida, né? E as coisas começaram a acontecer, né? Daí 82, 83, né? 82, eu fui convocado para a seleção brasileira, juvenil, né? Daí em 83 a gente até foi terceiro do mundo, né, no campeonato juvenil, atrás dos Estados Unidos e União Soviética. E a partir de 84 eu comecei a ser convocado para a seleção brasileira adulta, no pré-olímpico de Los Angeles. Quantos anos você tinha, sabe? 20. 20. Mas eu jogava no adulto desde que eu cheguei lá, né? Quer dizer, jogava não, esquentava banco, né? Entrava de vez em quando, né? E aí, o que aconteceu? O pessoal chegava para mim, mesma coisa que aconteceu no Curitiba. Rolando, você ir para os Estados Unidos. Falei, vou fazer o quê? Vai lá que você vai jogar NBA. Você tá louco, né? Olha. E assim, a gente fez uma excursão para os Estados Unidos, e vinha time também para o Brasil, americano, e todos os times queriam que eu fosse jogar nos Estados Unidos, na universidade. Só que eles não falavam comigo, eles falavam com o Mortari e com o diretor. E os caras não falavam para mim para eu não sair, né? Poxa. Entendeu? Nunca chegou para mim o convite, né? E aí começaram a falar, e eu, comecei a pensar, comecei a acreditar no negócio, né? E aí, em 85, eu fui jogar um torneio na Austrália com a seleção de novos. E eu fui muito bem. E a gente jogou contra o time americano. E um cara desse time americano foi lá, quando voltou para os Estados Unidos, falou de mim para um técnico. Tá. Daí, a gente ia ter o sul-americano na Colômbia. Aquele que eu contei do avião. Né? E o assistente técnico dessa universidade estava lá. Olha. Para me ver. E aí fez o convite. Só que a universidade era uma universidade pequena, chamava Lamar, em Belmont, no interior do Texas. E falou, não, vai lá conhecer. Eu falei, não vou, é muito pequena, não quero, não sei o que mais. Não, vai conhecer, vai. Falei, tá bom, vou, sem compromisso, né? Sem compromisso, vai. Daí eu fui, passei, depois que acabou o campeonato, né? A gente foi campeão sul-americano, né? No mesmo dia, Curitiba ganhou do Bangu e foi campeão brasileiro. Verdão da Alto da Glória. E aí... fui pra lá, passei, os caras me trataram que nem rei, né? Daí voltei pro Brasil, mandei um telex pros caras, infelizmente eu não vou, obrigado pela oportunidade. E foi, isso foi em 85, né? No final de 85, os caras entraram em contato comigo de novo, falaram assim, a gente mudou de universidade, a gente saiu da Universidade de Lamar, a gente tá na Universidade de Houston. Daí a Universidade de Houston tinha ido 2 vezes seguidas para o Final Four, porque jogava Clyde Drexler e aqui em João. Oi. E eles têm uma... Depois que quem quiser procurar na internet, chama Faz Lama Jama, que é uma fraternidade de enterrados. Cara, é um absurdo, né?
Daí eu falei, para essa eu vou. Em Houston já é uma, né, um universidade centro... de 30 mil alunos, né, na época, puta. Falei, para essa eu vou. E aí, em 86, eu larguei tudo que tinha aqui, em busca de um sonho de jogar na NBA. Então eu fui para lá, eu tinha que estudar, obviamente, né, na universidade, senão você não joga, porque você tem que ter a nota, né? Mas fui para lá com o objetivo de chegar na NBA. Só que, na verdade, quando eu fui, eu tinha 22 anos, né? Então eu teria 2 anos, porque jogador estrangeiro na divisão 1 só pode jogar até os 24. E eu dei muita sorte, porque nesse ano que eu cheguei, tinham 2 jogadores que eram remanescentes do time do Aquinho Lajoão e do Kyle Drexler, que eram o último ano, então tava todos os scouts olhando eles. E eu tava no time, entendeu? Então eu apareci junto. Então quando começou meu segundo ano, os caras já estavam meio de olho em mim, entendeu? E isso ajudou bastante. E que curso que você fez na faculdade? Educação física, né, obviamente. Educação física? Sim, daí eu fiz, eu fiz uma disciplina, fiz basquete, obviamente, daí fiz recreação, estrutura e lazer, que tinha que construir uns maquetes de parque, não sei o que mais. Cinesiologia e biomecânica eu fiz em inglês, cara. Meu Deus do céu, cara. Não sei por que eu fui fazer isso. Futebol americano, coisa mais difícil do mundo, cara. Né? Mas eu fiquei muito orgulhoso desse negócio de futebol americano, porque na primeira prova, o professor veio com a prova, falou assim, eu quero parabenizar um aluno aqui que ele acha que ele nem sabe o que é uma bola de futebol americano, mas está aqui e foi muito melhor, que tinha um monte de jogador de futebol americano na sala, muito melhor que vocês. E era eu, né, que tirei C, né? Então, me encheu de orgulho, né? Mas também eu fazia umas disciplinas bem básicas, assim, para ter nota, né? Que os caras... Então, eu fazia espanhol, que eles achavam que era básico, mas não é, né? Porque é parecido, mas é bem diferente, né? Fazia matemática básica, as coisas... Então, né? Mas, assim, eu fui muito bem na universidade, tanto que eu era o melhor aluno do basquete, com as melhores notas, o melhor GPA, né? Que chama tudo. Então, eu acho que aquele incentivo que minha mãe dava, né? Acho que dos ficou, estudos, né? ficou. Na verdade, então, até falam, né? Porque na seleção os caras me chamavam de pivô cientista. Que era o pivô que pensava. Me chamavam de Kasparov. Xadrez. Rolando, pivô que pensa. Pivô, você sabe como é que é, né? Tem fama de ser burro, né? Bate-bola. Não, bate-bola eu não batia mesmo, que eu morria de medo. E já, vamos pensar assim, esse caminho da universidade, claro, é um caminho pensado para você poder depois entrar nos drafts da vida. Sim, porque a NBA não era globalizada como é hoje, né? Então eu, para chegar na NBA, eu precisava estar lá. Né? Os caras não me chamassem se eu não estivesse lá. Sim. Não era um Oscar da vida que recebeu um convite em 84, né? Então eu tive que largar tudo. Né? Eu não recebia nada. Eu recebia educação, moradia e alimentação. Só para estudar e treinava pela universidade. E jogar pela universidade. E a língua foi um empecilho para você no início ou não? Mais ou menos, né? Assim, porque eu já fazia. Eu tinha o inglês de viagem, né? Porque daí, quando eu fui para o CIR, a gente viajava todo ano nos Estados Unidos. Vinha americano para o Brasil, a gente conversava, né? Então, e eu fiz o curso de inglês um tempo, né? Então, tinha, assim, uma bagagem, né? Não era e zero, daí, você morando sozinho lá, você tem que se virar, né? Tem que aprender. Tem jeito. Mas o problema de Houston é que tem muito mexicano, né? Então, eu tinha muita amizade com os mexicanos, né? Tanto que eu fiz membro da Mexican Students Association. Né? Eu era membro da Associação Mexicana, né? Porque os latinos se juntam tudo. Se juntam, né? Aquela bagunça, né? A latinada, né? E aí, como é que foi essa busca, então, da universidade para ir para o draft? Então, assim, quando acaba os 2 anos, né, porque assim, são 4 anos, né, que você pode jogar. Na verdade, você pode jogar 5, né? Você pode ter um ano de red shirt, que fala que você fica de fora. Então, você é freshman, sophomore, junior e senior. Eu cheguei lá, eu era junior. Podia jogar 2 anos, senior, né? Então, quando você é senior, você está automaticamente livre para o draft, porque é o seu último ano. Eu não preciso me inscrever. Hoje em dia, precisa se inscrever quando você sai antes, né? Então, eu estava, né, pronto para o draft, né? E assim, e durante o ano, como eu era senior, eu recebia carta de equipes da NBA, né? Tem até em casa lá as cartas, né? Perguntando as coisas mais esdrúxulas, assim, você gosta de ir no cinema, o que você faz no seu tempo livre, essas coisas. E aí, quando acaba a temporada, né, sai um prospecto lá dos jogadores, e eu estava lá entre os 50 primeiros, né?
E aí eu participei de algumas coisas, né? Hoje em dia fala Combine, né? O pessoal que vê aí, que viu o filme até do Adam Sandler, Sim, né? que a gente o citou. Combine. Na minha época, o Combine era diferente. Eu fui para um camp de pre-draft, né? Que chama em Chicago, que a gente fazia um monte de fundamento, né? Em meia quadra, tinha 3 ou 4 quadras, uma do lado da outra, e todo mundo assistindo. Então, aqui nessa, você vai arremessar de fora. Nessa aqui você vai fazer um gancho, né? Uma coisa assim. E aí você volta para o hotel, as equipes estão todas no hotel, eles te chamam para conversar, né? Então o combine da época era esse. E aí também eu tive um camp em Orlando, All-Star Camp, nem tinha o time de Orlando ainda, que eles chamavam os top 32 do país e dividia em 4 times, a gente jogava com um técnico da NBA no banco, né? Então eu estava ali, né, para ser draftado, não sabia aonde, né? Meu agente, eu tive que arrumar um agente, né? Falou que eu ia ou no final da primeira rodada, ou no começo da segunda, foi o que aconteceu, né? E no dia do draft eu estava em casa, em Curitiba. E aí ele ligou para mim, dando os parabéns, falou: Rolando, você foi draftado pelo Portland Trail Blazers, 26ª escolha, primeira ou segunda rodada. Eu vou conversar com eles já, a gente volta a falar para ver como é que vai ser, né? Quando você tem que se apresentar. Eu falei, beleza. Desliguei o telefone e falei, puta merda, deu certo. E agora? Que merda. Você que estava eu aqui? faço? Estava em Curitiba, me preparando para o pré-olímpico do Uruguai. Falei, puta, preciso conversar com alguém. Não tinha ninguém em casa, estava sozinho, minha mãe tinha saído. Falei, meu Deus. Liguei para minha noiva, né? Depois virou minha esposa. Não estava em casa. Fui conversar com o porteiro, cara. Nem sabia que era NBA, porque não era globalizado, né? Sim. Eu falei, NBA, o quê? Tá bom. Pô, descarreguei o negócio, né? E aí foi isso, né? Daí eu fui draftado. Eu comecei a treinar com a seleção e aí tinha o... Posso me estender, né? Pode. Contando a história. Pode. Daí tinha o Rookie Camp, né? Que são todos os novos, né? Novos. E a gente treinava, era 2 semanas, nem lembro, 2 semanas de treino, puxado. A gente treinava 4 horas seguidas, das 11 às 3 da tarde. Começava às 11, quando dava 2 horas, parava o treino, chegava 2 árbitros, soltava o racha, né? A gente se quebrava. E eu lembro até hoje, eu estava com um furúnculo na perna do lado direito, que os caras, pivô rasteiro, não pulava. Nossa, o que eu tomava de chute no furúnculo. Nossa. Uma desgraça. Nossa, chegava no quarto do hotel, aquela coisa vazando, meu Deus, que nojo. Mas tudo bem, né? E eu, sim, fui treinando bem. E aí, dia após dia, aparecia um jogador da NBA, do time do Portland, para treinar com a gente. E aí, no dia, apareceu o Kevin Duckworth, que era o técnico, era o pivô do Portland. Foi lá treinar, me marcou, marquei ele. E aí saiu no jornal, porque o Rolando não era mais... era um projeto, né? Pro futuro. Sim. Rolando não é um projeto, é realidade. Pô, me encheu de Nossa. moral, né? E aí, fui, né? Acabou esse Rookie Camp. Antes de ir para... Acaba o Rookie Camp e a gente vai para a Summer League para jogar. Daí dispensa os jogadores que não querem, tem um time lá de 10 jogadores e vai. Porque tinha 20 jogadores mais ou menos treinando. Né? E aí no último dia do Rookie Camp tem um jogo no Portland. E só dos rookies. E o ginásio do Portland, na época, que agora já tem um novo, né? Cabia 11.666 pessoas. Era o menor da liga. Fazia 500 jogos que estava lotado. 500. E aí o jogo foi lá, lotado o estádio. E eu joguei pra burro, né? Nossa, eu joguei muito. Enterrei, peguei rebote, fiz de tudo, né? Cestinha do jogo. Porque eu joguei num time e a primeira escolha jogou no outro. E meu time ganhou. E aí meu agente falou assim, Rolando, o seguinte, a gente está conversando para acertar os detalhes do seu contrato, não sei o que mais, eles estão meio relutantes em aceitar algumas coisas. Então vai ter esse jogo aí, eles vão te chamar. Uma hora eles vão te chamar para falar com você. Quando eles te chamarem, você vai falar que você tem uma proposta da Europa, que você acha que não vai ficar na NBA. Falei, você tá louco, né, que eu vou falar uma coisa dessa? Você bebeu alguma coisa? Não, fale, não sei o que mais. É estratégia de agente. E esse momento foi logo valorizar depois... o passe. Foi logo depois do jogo, cara. Eles me chamaram. Rolando, você tem um futuro brilhante na NBA, não sei o que mais.
Eu sei, mas sabe como é que é? Eu tenho uma proposta da Europa, morrendo de medo, os caras vão mandar embora. Então vai. Mas realmente eu tinha, né? Mas eu não queria ir, né? E aí deu certo o negócio, né? Tanto que eu acertei por 3 anos garantido, né? E foi um sonho que se tornou realidade, né? Daí eu voltei para o Brasil, fui para a Olimpíada de Seul, né? Que a gente perdeu o pódio lá, pelo menos disputar. A gente perdeu para a Espanha um jogo que não podia ter perdido, né? E em vez de cruzar, se a gente tivesse ganhado da Espanha, a gente tinha cruzado com a Austrália. Como a gente perdeu da Espanha, a gente cruzou com a União Soviética. E mesmo assim perdemos de 3 ou 4 pontos, sabe? Então era a medalha olímpica ali, né? Então a gente não teve, essa nossa geração não tem a medalha olímpica. E aí, acabando a Olimpíada, né? Eu voltei pro Brasil, me casei. E daí, na sexta-feira, eu voltei para Portland para treinar com o time. Minha esposa ficou aqui, né? E fui treinar com o time. Né? Caramba. A história foi boa, cara. E essa sensação? Aí vamos pensar assim, né? Na sensação. Porque até todo esse percurso que você já contou pra gente, tinha esse sonho de jogar na NBA. Sim. Aí a hora que você chega e começa a treinar com os caras e fala assim, pô, vou pro campeonato mesmo. Agora é de verdade, então, não é mais... Quando eu cheguei lá, né, eu cheguei atrasado um dia. Porque eu casei, daí o meu agente pediu mais um dia pra mim, né? Eu cheguei num sábado, de manhã lá, onde estavam treinando, com as malinhas que eu tinha que assinar o pré-contrato, que eu não tinha assinado ainda. E quando você assina, você tem um bônus de $5.000, né? Puta, fazia 3 anos que eu não via dinheiro na minha frente, né, que eu ganhava. Assinar rapidinho. Daí, cheguei o pau comendo lá no treino, os caras treinando, eu cheguei com as malinhas. Tô passando lá, Clyde Drexler me viu. Parou o treino, veio aqui comigo, falou, pô, é muito bom ter um Cougar, né, Houston Cougars, aqui, que ele já me conhecia também. Seja bem-vindo, que se precisar, tô aí. Não sei, porra, me senti no máximo, né? né? E aí comecei a treinar com o time, né, motivado, e motivação é a palavra-chave, né? Pra tudo. E comecei aí muito bem, né? Então, pré-temporada, a gente fez 6 jogos, né? Tanto tive um jogo contra Detroit, contra os Bad Boys, né? Cara, que eu fui muito bem, e teve uma cena muito engraçada, né? Quando acabou esse jogo, a gente estava jogando em Eugene, no Oregon, lá onde treinava o Zequinha Barbosa, sabe? Acabou o jogo e eu tinha mania de ir pro vestiário tomar banho. E aí, assim, coisa de Brasil, né? Porque você não queria, porque no Brasil os caras são chupim, né? Pegam tudo, né? Então eu pegava o shampoo, passava na cabeça e ia tomar banho, para não precisar emprestar para ninguém, né? Então eu cheguei lá, passei, botei a toalhinha. Quando tava indo, os caras rolando a televisão, quer falar com você, dá para você atender? Falei, puta, eu com shampoo na cabeça, falei, dá, né? Botei o calção e fui lá. Né? Mas foi muito legal, né? E aí começou a temporada, né? O primeiro jogo em casa, eu sou o 6º homem a entrar, né? Sim, não fiz nada de bom, não fiz nada de mal, joguei assim tranquilo e joguei pouco, né? Joguei 2 minutos no primeiro quarto. Quando começou o segundo quarto eu ia continuar, mas o time contrário entrou com 4 baixo. Daí eles me tiraram. Daí não joguei mais esse jogo e tudo. Só que assim, aconteceu o seguinte, né? O time do Portland começou a perder. E aí eles não podiam dar minuto pra cara pra novo. Então eu comecei a jogar pouco, né? Jogava os últimos 2 minutos, 3 minutos, quando estava ganhando, estava perdendo de muito, né? Isso é muito difícil, né? Porque você tem que mostrar serviço. Você entra com os caras que não jogam nunca. E todo mundo quer mostrar serviço, né? Então é bem difícil isso, né? Esse processo, né, de iniciar no time de cima, time profissional, e no time... Ou na fase tão ruim que você não consegue mostrar serviço porque você entra na roubada... E quando tá num time muito bom, que também não tem espaço pra você jogar. Daí o que aconteceu? Eu tava jogando pouco. E aí, no final de dezembro, a gente ia pra Houston, né? Era a primeira vez que eu ia voltar em Houston. Eu tô em casa, depois do treino, arrumando as coisas, não sei o que mais, toco o telefone e o diretor do Portland. Rolando, queria fazer uma proposta pra você, não sei o que mais... Seguinte, será que a gente precisa que o Kiki Vandeweghe, que era um jogador, na época ganhava $3 milhões por ano, que na época, hoje em dia também é, né? Mas na época, né? Precisa voltar, que ele estava machucado e alguém precisa sair.
Que é assim, pode ter 12 jogadores ativos e 3 machucados. O Portland tinha os 15. E alguém precisa sair. Então, e a gente, você está jogando pouco, será que você não pode fingir que está machucado? Olha. É por pouco tempo, a gente vai pôr ele para jogar e vamos trocar, daí você volta. Eu falei, não sei, cara. Deixa eu falar com o meu agente. Eu falei, não, vai conversar com o seu agente e depois me responda. Eu conversei com o meu agente, ele falou, mandou eu fazer, né? E assim, por muito tempo eu me culpei por causa disso, né? Que eu aceitei. Mas daí eu tava conversando com o CEO da NBB e ele falou, cara, mas você não tem que se culpar. Você não confiou no seu agente para fazer seu contrato? Não, confiei. Então, ele fez um puta contrato pra você não ia confiar em outra coisa? Tem que confiar. Daí eu confiei no cara e o que aconteceu? Eu fingi que tava machucado, todo mundo sabia que alguém ia se machucar no domingo. E eu fiquei de dezembro a maio fazendo tratamento no joelho, sendo que eu não tinha nada, tendinite, né? E só voltei no final da temporada porque não trocaram o cara. Até os caras voltaram antes que eu, sabe? E aí, assim, né? É muito chato isso, né? Porque sua motivação vai lá pra baixo, né? E os caras sacaneando, né? Daí aquela coisa, vou contar no Brasil, sabe, com sotaque, que eu tenho o melhor emprego do mundo, não faço nada, ganho uma puta grana. Nossa, eu ficava puto, cara. Daí eu voltei pro Brasil e naquele ano tinham liberado os caras da NBA pra jogar. Em 89 tinha uma Copa América, acho, no México. E o Hélio Rubens me convocou. A CBB tinha pago o meu seguro, tava tudo certinho. Só que na última hora voltaram atrás e não liberaram mais, né, os profissionais, eu não pude jogar. Então eu voltei para os Estados Unidos sem jogar. Fiquei de dezembro praticamente assim, só arremessando, fazendo coisa sozinho, né, sem ritmo de jogo. E aí eu fui participar do Rookie Game de novo, do Rookie, né? De novo, participei dos treinamentos. E daí teve o mesmo jogo, eu fui jogar. No primeiro jogo eu fiz 27 pontos, não sei quanto, no segundo fiz 2, né? Porque eu tava sem jogar, desmotivado. Sem ritmo, né? Por causa dessa coisa machucada. E aí começou os treinamentos com o time, eu tava no time treinando, e eles quiseram que eu fosse pegar a experiência, né? Falaram assim, você vai jogar um ano na Europa, depois você volta. Tá bom, vou, né? Estão pagando. Tem um time na França. Eu acho que era o PSG, eu não sei, cara. Em Paris mesmo. Eu não lembro que time era. Daí eu fui lá, na verdade eu tava disputando vaga com mais 3, cara. E já tem um torneio, e era pra jogar no torneio. Só que assim, eu fui treinar, no primeiro dia eu torci o pé. Daí eu joguei o torneio com o pé torcido, né? Nossa. Daí não fiquei. Voltei pra Portland. Continuei treinando. Daí os caras, tem uma vaga em Verona, na Itália. Vai lá. Falei, tá bom, vou. Peguei e fui. Só que em Verona, eu treinei, acho que umas 2 semanas lá em Verona. E saiu eu tava no hotelzinho assim, fora da cidade. Eu tava de manhã lendo o jornal, vi lá, Verona quer Rick Mahorn. Rick Mahorn era um pivô que jogava no Detroit lá com os Bad Boys. Falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, cara, é tão coisa que eu tava dando uma volta na cidade depois do treino, no centro. Eu vi um hotel assim, cheio de jornalistas, eu botei a cara, tava o cara lá. Falei, o que os caras querem comigo aqui, né? Daí os caras me ofereceram um contato de jogo a jogo. Você joga um jogo, se não tiver satisfeito, eles mandam embora. Falei, não quero, vou embora. Daí voltei para os Estados Unidos, cheguei, daí eu dei de marcha. Falei, fala para eles lá que eu não vou a lugar nenhum. Então eles ficam comigo e me cortam. Isso foi no sábado. Na terça-feira eles tinham que apresentar o elenco final. E aí os caras me cortaram, recebi uma carta em casa falando que, né? E aí meu agente falou, não, vamos arrumar um time para você. Daí o desculpe, o pangaré aqui, falou, não, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Quem me encheu a cabeça esse negócio de ser o primeiro brasileiro na NBA foi os caras da seleção, sabe? Mas eu nunca tinha pensado. Daí eu falei, não vai a lugar nenhum, não vai procurar ninguém, não. Eles que vinham atrás de mim, eu sou o Rolando, primeiro brasileiro a jogar na NBA. Ai. Grande porcaria, né? Para eles eu era apenas mais um, né? E aí não veio ninguém, né? Porque eu tinha um contrato de 3 anos garantido e ter jogado pouco, nem ia pagar, relativamente alto, né? Quem me procurou foram 5 times do Brasil. Daí eu voltei pro Brasil para jogar no Monte Líbano, né? Falei, jogo um ano no Brasil, ano que vem eu volto pra NBA. Daí você volta pro Brasil, você acomoda, né? Muito mais fácil. Oxe. Já não faz musculação como eu fazia, porque lá eu fazia, né? Eu tinha um cara especial fazer comigo, aquelas roupa a sala climatizada, aparelho de última geração.
E aqui você vai sabe, lá no Monte Líbano tinha um Nautilus lá, lembra do Nautilus? Um negócio com cheiro, pô. Não me motivava. E quando eu cheguei, eu estava muito mais forte, eu jogava muito fácil, né? Aí você se acomoda, né? Você levou o nível lá, né? E aí, a hora que você volta aqui, você Mas vamos dizer assim, você tá acima. Então, eu só acho que o único cara que jogou na NBA que não fez teste em outro time. Olha. Que não... Voltei pro Brasil, aceitei o negócio, né? Sabe, todo aquele esforço dos 2 anos na universidade, longe, sem ganhar, né? E, né, então, por causa do orgulho, né? Do momento ali, né? No até momento, essa semana, não sei se você viu, saiu num podcast aí falando sobre isso. Que eu dei uma entrevista aí um tempo atrás, falando disso mesmo. Ele fala assim, o orgulho, né? Orgulho. Hoje, você pensando nisso, você tem essa consciência? Sim, tenho, né? Mas também não é só isso, né? Às vezes, não sei se ocorreu eu dei uma baixada de bola depois que eu consegui, sabe? Entendi. Entendeu? Se acomodou. Se acomoda, né? Porque quando você conhece o objetivo... O objetivo era esse, eu alcancei. Agora... O Chico que gosta das frases, acho que é uma frase do Jordan ou do LeBron, que o difícil não é chegar no topo, é se manter. Se manter. Sem dúvida. Chegar até assim, lógico que é muito difícil, né? Mas você manter. E a consciência desses caras, hein, Rolando, eu acho que assim, é uma coisa, não só a parte física, técnica, eu acho que essa parte mental desses grandes, que você chegou a enfrentar, Jordan, não sei, esses caras é um negócio... É só ler as coisas que eles falam. É maluco, né? É maluco, cara. O Jordan se motivava, ele achava coisa pra se motivar, né? O cara olhava torto pra ele, pô, vou moer ele. Olhou torto pra mim. Exatamente. O Jordan tem uma frase dele que eu já citei lá, né, nas nossas conversas, que é, pô, eu perdi muito mais do que ganhei. Campeonato. Então, o Jordan falar isso, então você imagina como ele se motivava. Todo mundo erra, cara. Então... Tem jeito. Eu fazia ele treinar mais, fazia ele ter mais vontade, né? A gente pensar, eu vou fazer uma pergunta meio de curiosidade aí. O que os Estados Unidos é só a cultura que faz o Estados Unidos ser melhor que a gente no basquete? E eu já emendo, por que a gente perdeu espaço pro vôlei, o basquete? Eu acho assim, a gente perdeu espaço pro vôlei porque a gente dormiu nos louros do passado, né? Eu acho que a gente era bicampeão mundial, não sei o que mais, e não investiu, né? Em marketing, tudo, ficou lá achando que o espaço era nosso para sempre. O vôlei, um planejamento, né, com o Luciano do Vale e com o Nussmann, fizeram esse planejamento e o vôlei explodiu. E aí quem não quer jogar basquete, que não tem resultado, quer jogar no vôlei, que é campeão olímpico, que vai aparecer muito mais. A criançada foi tudo jogar vôlei, né? O vôlei fez aquele jogo histórico no Maracanã, né? 200 mil pessoas tinham o maior jogo aberto, né? Até choveu, foi assim um negócio. E tem a Olimpíada de 92, né? Então, 84 já teve medalha. Teve medalha de prata, então, né? O bronze. 84, isso. A geração de prata e a geração de ouro, né? Isso, deu 82, aí foi o ouro, aí começa o ciclo. Então, exatamente. É assim, nada, eu não quero me desfazer do vôlei, assim, eu encho o saco, falo, mas assim, conseguir um lugar de destaque no vôlei e no basquete é bem diferente, né? Porque existem muito mais times, equipes de ponta no basquete do que no vôlei. Pô, a União Soviética se dividiu, quantos times de basquete apareceram, cara? Né? A Iugoslávia se dividiu quantos times, cara? Então... Você vê hoje na NBA o Kit lá. A França e a Espanha, que não eram nada, porra, cresceram, né? Então o basquete é muito difícil. Então, e até a própria Argentina, né? Nossa, Argentina, a gente penou. Ao meu tempo, quando eu jogava lá quando eu entrei na seleção, era tranquilo, ganhava assim, só para saber de quanto ia ganhar, né? Pô, depois começou a suar sangue para ganhar a Argentina, né? Os caras dominaram aí um tempão, né? Tiveram uma geração muito boa e um planejamento muito bom, né? Agora, nos Estados Unidos, o fato, eu acho que é assim, né? É a cultura esportiva deles, né? Começa desde criança e é na escola, né? Aí, ó. Aí é educação física de novo, ó. É na escola, né? Não tem essa coisa... Ó, eu sei que a educação física tem o lado social, o lado não sei o que mais, tem que... Aquelas coisas, ensinar a criança a ser crítica, aquelas coisas, né, dos anos 80 Sim. lá. Mas daí a educação física perde a sua, né, a particularidade que é a atividade física, né? Por que não pode dar esporte? Os caras condenam tanto esporte na educação física. Essa mudança de lado social, né, dos anos 80, principalmente da educação física, tirou esse lado esportivista, o que hoje é todo mundo.
E o Brasil não virou potência olímpica. Não estava virando na época também, não estava. Né? Mas não saiu gente de bem, gente... Sim, exatamente. Mesma coisa, cara. Exatamente. E aí, dá vergonha, cara. Eu dava aula no Rio de Janeiro lá, né? E eu dava educação física, achava, né? Mas assim, né? Daí você vai ver a Olimpíada do colégio. Eles não sabem jogar nada. É vergonha. Eu vejo isso que eu dou aula. E tem o lado social, né, disso também. Sim. A criança aprende a jogar vôlei, daí tá lá, eu falava isso pra eles, você vai estar com a sua namoradinha andando na praia, daí vai ter gente jogando vôlei, vão convidar você a jogar o vôlei, e fala, eu não vou jogar, porque não sabe? Cara, você tem que aprender pra jogar. A namorada vai ficar desiludida com você, cara. Entendeu? E o Rolando, parece uma coisa tão óbvia, né? Se o esporte é massificar com as crianças, onde estão as crianças? Na escola. É uma coisa óbvia, né? O americano pensa o óbvio. No Brasil, não. No Brasil, a gente pensa o contrário. E lá eles continuam na universidade. E lá na aula de educação física, a partir do 5º ano, lá é esporte, cara. É fundamento, é tudo. Os caras aprendem. E aí, o legal dos Estados Unidos é que é por temporada, né? Então, criança pode jogar basquete, futebol americano e beisebol. Pode jogar tudo. Né? Pelas temporadas vai desenvolvendo, né? O desenvolvimento motor completo, aquelas coisas. E se ele não virou um atleta, ele vira um amante do esporte. Um consumidor cultural. Muito bem. Aí que ele matou. Uma pessoa que fala isso como eu falo. É verdade. Você está criando consumidores do esporte. Claro. Que não necessariamente um atleta. Sim. Se apaixona por aquilo. Além esse é o final, né? Mas vai é um cara que tem uma vida saudável, né? Exatamente. Né? E um consumidor, isso aí. E ele vai incentivar seu filho e isso vai se propagando, vai fazendo um ciclo. E como a gente falou de manhã, né? A gente conversando com o Rolando, falou que um jogo de basquete nos Estados Unidos, um jogo da NBA, não é um jogo de basquete. É um evento. É um evento. Né? Assim como jogo de futebol americano, assim como jogo de beisebol, assim como... Os caras sabem fazer, né? No futebol, vê o Messi lá hoje. Então, exatamente. Eles sabem fazer um evento em torno do esporte, né? E assim, também acho que a história do Rolando é fantástica, né? Ver ele contar isso aí, a gente fica até... Mas eu acho que é bem legal mesmo, assim, acho que é bom a gente focar a parte da sua mãe, cara, a base que você teve de família. E estudo. Né? Mesmo estando lá, né, nos Estados Unidos, é lógico que tem que ter nota para estudar, para jogar, enfim, a gente sabe. Mas a questão do estudo, né? A importância que é a base e os princípios. Você sabe que até depois de velho, né, assim, minha mãe morreu em 2004, com 80 anos, né? Eu tinha 40. Daí, assim, já tava com 30 e poucos, né? Daí eu fazia uma coisa, tava minha irmã do lado, assim, fazia, mas não conte pra mãe, hein? Sabe, aquela coisa que a mãe, né? Então, assim, a gente tinha esse negócio na cabeça. Então, a gente não queria, eu, pelo menos, não queria desiludir minha mãe, né? E não estudar e não ser alguma coisa, né? Entendeu? Então, eu tive muita sorte, assim, de conseguir ainda fazer enquanto jogava, né? E isso, então, é aí que vem, né, Davidson, essa história, né? Claro que a gente gostaria de ficar perguntando como é que era enfrentar esses caras do Dream Team ali, por exemplo, né? Mas essa coisa que foi o assunto puxado agora, isso te deu, então, uma sequência de vida e uma outra carreira, que é a carreira acadêmica. Mas não foi fácil, né? Não foi, eu tenho certeza. Porque assim, eu fiz a educação física, eu falo para meus alunos, eu fiz nas coxas. Tá. Porque era atleta. Era atleta, viajava. Pô, teve um dia que eu cheguei na aula, sentei lá na aula da faculdade, a professora estava lá e falou assim, olhou para ele e falou, quem é você? Ah, professora, eu sou Rolando, que eu viajo. Eu não ia, não fazia chamada, né? Olha. E daí tinha os amigos, faz aquelas coisas, faz trabalho, Sim. né? Mas assim, eu não fiz estágio, porque os caras me conheciam e assinavam para mim, né? Entendeu? Olha. Então eu não fiz, eu fiz um estágio. Eu vi os alunos aí que não é para seguir o exemplo do não Rolando pode nessa ensinar. parte, não. Não, mas eu sou professor de estágio. Você é professor de estágio? Eu sou professor de estágio. Porque assim, eu não tinha jeito de eu fazer. Não. É atleta. Não tinha tempo. Eu fiz um estágio na ACD. Cara, e assim, aquilo me tocou profundamente, né? Entendeu? Foi muito legal. E daí eu tive as duas disciplinas, né, que era a natação e ginástica olímpica, e a faculdade, hoje em dia, ela é generalista, né? Antigamente era bem técnica, né? Você tinha que ser atleta das coisas. Imagina eu fazendo ginástica olímpica. Sensacional. Eu dei mortal. 2,14 m. Eu dei mortal na prova. Caí de bunda no chão, cara. Era uma desgraça. E natação eu morria do medo de pular. Então eu entrava de dentro, já perdia ponto, né? Não dava nada. Tanto que quando fui fazer a prova final de natação prática, eu entrei na piscina,
Tinha que fazer 4 piscinas, uma em cada estilo. Eu fui e voltei. Quando eu voltei, ele falou assim, pode sair da piscina. Eu falei, tá bom, saio, né? Daí ele falou assim, estude para a prova teórica, se depender disso aí, você não vai se formar nunca. Eu falei, puta merda. Mas daí eu acabei, né? E aí quando eu parei de jogar, assim, vários problemas, né? Eu ganhava, por exemplo, ganhava 10 jogando basquete, passei a ganhar 2 com 4 empregos. Eu dava aula, eu era técnico da escolinha do colégio lá. Eu era técnico do time feminino, eu era professor de 5ª e 6ª série, eu era técnico da Universidade Federal do Paraná, do time universitário, e era técnico do time da Renault, que jogava os jogos do SESI. Olha. Beleza. Sim, Federal e Renault, as coisas mais simples para mim, eles não conheciam, né? Porque é outro nível de basquete. Então eu ficava muito frustrado. 5ª e 6ª série, você sabe como é fácil dar aula, né? Criançada. Então, putz, é aquela coisa, né? Os caras sempre testando e você, né? Eu xingava os moleques. Puta, uma vez, chutei a bola, mandei os moleques pra tudo que ele é lado. E, daí foram reclamar com a coordenadora. Graças a Deus que eu fui antes e falei o que eu fiz, né? Então ela já sabia. E aí, a escolinha era punk, né? Era de 4ª a 6ª série. Então, era das 6 às 20 para as 8. E às vezes eu pegava e largava os moleques lá e ia embora. Ia dar uma volta, deixava os moleques lá, claro, tão nervoso que eu ficava, queria matar moleque, porque eu não sabia era treino. E aí as coisas foram se intensificando e eu era um cara muito calmo. E aconteceu um episódio, 2 episódios, né? O primeiro, eu comecei a ficar muito nervoso, então os caras me expulsavam sempre do jogo. Eu tomava técnica. E aí nós fomos jogar um jogo do Campeonato Metropolitano em Curitiba com o time da Federal. E faltava alguns minutos para acabar o jogo, 2 minutos, acho. A gente perdendo de pouquinho, né? E era lance livre pra gente e eu pedi tempo. Eu falei, você vai lá, acerta o primeiro, acerta o segundo, a gente pressiona e faz falta. Beleza? Pra gente... Beleza, agora, se você errar o primeiro, você erra o segundo. Tá? Pra gente tentar pegar o rebote, né? E se não pegar, faz falta. Beleza? Beleza, tá bom. Daí ele foi lá, era do outro lado lá, no lance livre, né? E eu aqui. E eu já tinha estourado uma garrafa d'água no chão, chutado uma cadeira, já tinha tomado técnica, já tinha ficado tudo preto, achei que ia morrer nesse jogo. Eu tava lá, tranquilo. O cara foi lá, pum, errou o primeiro. Eu falei, puta, e agora? Tá combinado, beleza. Vai errar o segundo, né? O menino, o orelhudo, pegou a bola, em vez de arremessar, jogou a bola na tabela. Aí nem opção de rebote deu. Só que assim, tudo bem, né? Eu entendia o negócio que ele não sabia. Só que aqui na minha frente tinha um jogador do time. Eu tava assim, quando eu virei, o cara tava dando risada do meu jogador. Adivinha o que aconteceu? Eu saí correndo atrás do cara. Eu queria matar o cara. Assim, todo mundo me segurando, eu xingando, nossa, eu vou te matar, seu filho. Um jogador do outro time. Cara, eu queria matar. Minha mulher foi a primeira vez que ela foi ver um jogo da Federal. Ela falou, não veio mais, tá louco. E aí, nossa, pra você ver o nível que eu tava, né? E aí, minha mulher teve a brilhante ideia de abrir uma revistaria lá em Curitiba, chamava Banca do Rolando. Só que era perto do Couto Pereira, e aí ninguém sabia quem eu era, mas sabia que era meu pai. Meu pai era Rolando também, e foi diretor, foi vice-presidente de Curitiba. Olha! Né? Então os velhos lá falaram, seu pai, conheci muito, aquelas coisas, né? E aí um dia eu fui no Santos Clube fazer umas compras pra ela. Bebida, essas coisas, né? Daí enchi o carrinho, fui passar no caixa, cartão de crédito recusado. Na época, aquelas coisas você paga, não tinha, né? Daí eu fiquei puto, xinguei os caras, briguei, não sei o que mais, fiz um escândalo, cara. Meu Deus, que vergonha. Aceitaram o cartão. Daí cheguei na banquinha, descarreguei as coisas, sentei no meio-fio e comecei a chorar. A minha mulher ficou desesperada, né? Porque era tudo, né? E aí, comecei a fazer terapia, tomar remédio, aquelas coisas, daí caiu a ficha, né? Que não dava para continuar do jeito que estava, né? Se você trabalhar com, né? Eu tenho que estudar de novo, fazer as coisas, mudar alguma coisa. Daí fui estudar, fui fazer pós-graduação em educação física escolar, fiz o mestrado, né? Fui aquela negócio do... Aí você tem que virar a chave para educador, não mais para atleta, né? E aí, graças a Deus, que deu o piripaque. Mas foi difícil, cara, foi difícil mesmo.
é que talvez você tenha um nível elevado de técnico, de vivência, enfim, NBA, etc e tal. E vai pegar uma base, não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil, né? E dar aula, né, e tudo. Tá louco, né? E ainda bem que o meu chefe, né, era o meu técnico, né? Então, que ele teve paciência e me deu oportunidade de continuar porque o colégio Medianeira chama, é jesuíta, né? Foi minha escola, né? De novo, né? Foi ali que eu aprendi a dar aula, tudo. Entendeu? E aí em 2006 eu entrei no ensino superior, né, na Universidade do Tuiuti. Fiquei até 2022, até outubro. E também dei aula na PUC, né, de 2010 a 2013, e eu saí da PUC para assumir o cargo de coordenador na Escola Internacional de Curitiba, porque eu tive que largar a PUC, porque a PUC era de manhã e à noite, a Tuiuti era só à noite, então a Tuiuti deu para continuar, né, e a PUC eu tive que largar, né. Daí eu fiquei 3 anos lá no Internacional, e aí deu uns problemas lá, e bem quando deu os problemas, a Tuiuti me ofereceu o cargo de coordenador de curso, daí eu falei, vou largar, e fui para a Tuiuti. Entendeu? Não foi fácil. Não está sendo fácil, né? Ainda. Era mais fácil isso aí, ó. Era mais fácil? Porra. Então, aí que tá. Era mais fácil? Era porque assim, né? Basquete pra mim sempre foi assim um prazer, né? Então, quando você treinava, jogava, você estava na quadra, porra, eu ainda recebo pra fazer isso, cara. Bom demais. Descanso, durmo à tarde, não sei o que mais. Pô, eu fiz um podcast, eu fiz uma live com a filha do Marcel e da Ivonete. Marcel, seleção brasileira, Ivonete, seleção brasileira de vôlei. A filha tem tudo pra ser atleta, né? E ela foi atleta até os 19. Mas aí chegou nos 19 e falou, não, esse negócio de treinar, dormir... Treinar não é pra mim, não quero fazer uma coisa diferente na minha vida, isso aí não preenche, né, necessita, e largou. O Marcel falava, você acredita, Rolando? Eu falava, ela não gosta daquela vida que a gente levava. Bem isso, né. E esse desafio com esses aluninhos, vamos dizer assim, né, esse que você falou aí, se você for comparar, quando você enfrentava um daqueles caras lá, cita um, por exemplo, que você enfrentou, como é que era esse nível de que você acha que era mais difícil? Mais difícil com os alunos, né? Mais difícil com os alunos. Porque para enfrentar os caras tava preparado, né? E é um só, né? Além de tudo, né? Criançada é aquela coisa, imprevisibilidade, né? Eles inventam umas que... Cara, você ficava louco, né? Eu ficava muito doido, cara. Doido. Quem que ele contou pra nós? Que ele Shaquille O'Neal. Ele fez uma piada então, lá, que a gente viu, né? O que aconteceu, né? Em 92 a gente jogou com o Dream Team, né? Porra, sim, os nossos ídolos, aquelas coisas, né? Em 94, aqui é o Dream Team, né? Sim. Contra dali o PAN, 2007. Tem a foto aí do... ali o Dream Team 1, né? E em 94 a gente jogou contra o Dream Team 2. Ali, ó, aquela enterrada lá, é desse jogo. E aí o que aconteceu? Foi o planejamento de mestre. Eu não sei quem fez o planejamento. A gente saiu assim, antes do Mundial, um mês antes do Mundial. Fomos jogar no Goodwill Games na Rússia. Na União Soviética ainda, acho. E... Não era mais União Soviética, era Rússia já. Nós fomos para São Petersburgo. Puta, e lá, cara, assim, tudo bem, mas tava mudando, puta, era tudo ruim, cara, a comida era ruim, era tudo ruim, o ginásio era longe, a gente jogava 9 horas da manhã, tinha que acordar às 5h30 para jogar às 9 de ônibus, aí o cara treinava, era uma desgraça. Foi muito ruim, né? Daí jogamos. Antes desse campeonato, a gente fez uma excursão para a Alemanha, ficamos 15 dias na Alemanha, até vimos a final da Copa 94 lá. E tomamos cacete, ganhamos, foi assim, equilibrado. Daí o Games, beleza, um mês viajando. Daí fomos para o Canadá, para o Mundial. Chegamos no Canadá, ninguém aguentava mais, estava saturado, ninguém aguentava ver mais a cara do outro. Você já estava cheio. Sabe? 45 dias junto. Já estava, puta, um saco, cara. Daí chegamos no Canadá ainda, nosso técnico teve a brilhante ideia de fazer um amistoso para elevar o moral do time. Fomos jogar com a Austrália. Tomamos de 38, cara. Moral. A moral, às vezes, subir. E aí, o que aconteceu? No Goodwill Games, a gente ficou em quarto, né? Perdemos da Itália no terceiro e quarto.
Aí nossa chave era Espanha, que não era assim como é hoje, né? Espanha, China, Brasil e Estados Unidos. Dream Team 2. Pô, a Espanha não dava pra ganhar. A China, a gente tinha ganho do Games de 50, cara. Então ia ganhar da Espanha, vai perder os Estados Unidos e tá classificado no segundo. Primeiro jogo, Espanha, tomamos. Nossa. Perdemos da China, cara. Ô, louco. E eu joguei assim 5 minutos nos 2 jogos. Eu tava revoltado, né? E aí, vamos jogar com o Dream Team, né? E aí, o 2, Shaquille O'Neal, Alonso Mourning, Sean Kemp. Puta time, cara. Começou o jogo, deu 5 minutos, rolando entra. Falei, pô, agora você vai me botar, né? Só que assim, acho que tava meio puto, né? Falei, vou pegar e vou chutar tudo, azar. Aí deu certo, né? Caiu tudo, cara. Assim, joguei bem, sabe? E isso foi assim, pra mim foi muito bom, né? Porque eu tinha saído da NBA e a gente escuta coisas, né? Os caras falam, né? Eu sei que é brincadeira, né? Mas assim, sabe? O massagista da seleção, o seu Félix, que era da seleção e do Sírio, então ele falava assim, Rolando, o único brasileiro que enganou os americanos, sabe? Enchia o saco, os caras falavam. Né? Então, encheu o saco. Daí, nesse jogo, pô, fiz 26 pontos na cara do Shaquille O'Neal, Alonso Mourning, os caras, enterrei, dei gancho, fiz de tudo, cara. E aí, pra mim, foi muito bom. Pro meu ego, eu mostrei que eu era capaz de jogar com os caras. Só foi escolhas erradas. Eu podia ter tido uma carreira maior, né? Podia, né? E aí foi muito legal, né? E aí o técnico, né? Assim, eu tava no vestiário, acabou o jogo no vestiário, os caras comemorando, a gente vendo, né, tinha a TV que mostrava a sala de imprensa. Daí tinha um repórter de Portland lá que eu conhecia. E ele perguntou pro técnico, falou, porra, como é que o Rolando jogou nos outros 2 jogos e deu até, desculpe, eu acho que foi erro meu não ter colocado ele. Você pode falar o nome do técnico? Era o Enio Vec, né? O Enio Vec? Daí, paciência, escolher o técnico, né? Fazer o quê? Eu não posso mudar o passado. Eu queria ter jogado, mas não pode culpar também o cara, né? E aí, né? Pra mim foi muito bom. Recebi convite até de jogar em Israel e coisas assim, mas, pô, jogar em Israel é punk, né? E aí falei, não, já passou essa época, né? De jogar fora. Aí você já tava realmente já tava no Brasil com mesmo. Filho, né? E falei, não. Eu acho que a gente sempre, né, um assunto vai e vem, não tem como se... tem assim, é lógico, se o Dream Team 1 aí, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, algo surreal, os caras. Mas os caras são diferentes mesmo no jogo. Ou tem alguma coisa assim, ou são, tipo, entre aspas, marrento ou nada disso. Ou você olha assim e fala, eu joguei com os caras e fala, pô, não, o Jordan ele é diferente mesmo. Mas são, né? A primeira coisa que eu perguntei assim, tipo, o cara é diferente, o cara, não, sei lá, o tratamento, a marreza, se ele é metido, enfim, alguma coisa desse tipo. Sim, eu não tive muito contato, o que eu mais tive foi com o Drexler, né? Que era um cara do mesmo nível. E que existia competição com o Jordan, né? E ele era tão bom, assim, pode ser porque um pouco abaixo do Jordan, mas ele era tão bom quanto. O cara fazia chover. E o cara era gente finíssima, né? Ele tinha problema com o técnico do Portland. Acho que ele odiava o técnico. Porque era só o técnico olhar, a gente estava arremessando, por exemplo. O técnico estava lá do outro lado, ele arremessando. Daí o técnico vinha perto e ele começava a errar as bolas de propósito. Caramba. Sabe? Umas coisas assim. Ele tinha problema com o técnico, assim. Agora, eu acho, assim, todos esses jogadores, não só no basquete, né? Em qualquer esporte, no futebol, no vôlei, todos esses caras de alto nível, eles têm alguma coisa diferente, né? Tem gente que fala que eles são até, tem um pouco de autismo, tudo, né? Porque esse negócio da obstinação, esse negócio de ir atrás, é uma coisa diferente, né? Quer dizer, eu fui atrás, mas não a esse nível de, sabe, de ser só isso minha vida. Exatamente. De excelência e de constância, né? Isso. A vida sabe? Toda o cara conseguir ficar nisso, né? Entendeu? Acho que isso é o mais difícil, que você falou lá atrás, né? Você chega, de repente, no objetivo. Cara, se manter lá. Muito difícil. É muito mais difícil. É isso que eu falo, Eu falo sempre isso também, né? Você acha que é difícil, né? É difícil, mas é muito mais difícil se manter lá, porque todo ano vem um monte de gente, né? Querendo seu lugar. Ainda mais você sendo latino, né? Na época. Entendeu? Tem uma história aqui, Rolando. Marília tem o nosso primeiro medalhista olímpico na natação é de Marília. E ele foi para a Universidade do Texas, não sei exatamente, no Texas.
E ele conta a história do preconceito que ele sofreu também. Ele foi nadar. Depois que ele ganhou a medalha olímpica, ele foi convidado nos anos 60 também. Ele conta até a história do racismo, tal. Você sofreu algum tipo de preconceito por ser latino? Sempre tem, né? Sempre tem. É meio velado, mas tem, né? Mais na NBA, né? Eu tive em Houston, mas em Houston a minha técnica se sobressaía, então não tinha jeito, entendeu? Você era diferente dos outros, então isso não chegava... A técnica era melhor, entendeu? Então eu estava num nível superior dos caras, então não me afetava tanto. Agora quando chega na NBA... Na NBA a minha técnica já não era ou igual ou pior que a dos outros, né? Então os caras que se sentiam, especialmente os caras que se sentiam ameaçados com a minha presença. Os americanos. O latino vai vir pegar meu lugar? Então assim, por exemplo, a gente tava... Quando eu voltei... Estava machucado, eu voltei nos playoffs. A gente estava jogando com o Lakers, era a melhor de 5 na época. A gente perdeu 3-0, né? Então eu voltei a treinar com o time. A gente estava em San Diego treinando e ia para Los Angeles. É de ônibus, né? E aí a gente estava indo de San Diego para Los Angeles e parou na estrada. A polícia parou a gente. Daí a polícia entrou, né? Não sei o que mais. Daí o cara que... né? Pergunta para aquele lá se ele tem o green card. Tá aqui. Sabe? Essas coisas. Umas coisas meio... né? Para fazer você... né? Se diminuir, né? O que acontece, né? É coisa do esporte, né? E assim, eu sou uma pessoa assim que sempre aceitei as coisas, né? Eu nunca... O técnico falava, eu aceitava. Você vai pro banco. Beleza, vou pro banco. Né? Teve um episódio, né, no pré-olímpico de 88, motivado, NBA, não sei o que mais, no Uruguai. Daí eu tava de titular. Eu não era minha vez, né? E aí o técnico chegou num dia de manhã, a gente já estava batendo bola, falou: Rolando, você tá jogando tão bem. Eu falei: obrigado. Você não é tão forte quanto Israel, mas é mais forte que o Pipoca. Você não é tão rápido quanto o Pipoca, mas é mais rápido que Israel. Você é uma mistura dos dois, cara, e tá perfeito. Então, como você é uma mistura, eu vou botar você no banco para ser uma arma. Por favor, né? Te elogiou, falou: não, mas você vai no banco. Sabe, você tá... cara, isso machuca, né? Eu comentei com o Marcel, falei: mas isso de ser titular não importa, né? Não importa jogar. Eu falei: mas pô... Ele fala isso porque ele sempre foi titular, né? É fácil, quem nunca... Entendeu? E eu aceitava essas coisas. E muita gente não aceita, né? Vai lá e bate boca, fala com o técnico, enche o saco e os caras... né? A seleção de 87, que foi um histórico em Indianápolis, lá, o Ouro no PAN, ela, assim, era um grupo fantástico, né? Tinha algo mágico naquele time ali, aquele jogo, tipo, deu tudo certo. Não, deu tudo certo, pois né? Mas assim... o que é, Rolando, por favor, esse jogo? Então, assim, porque tem muita gente que não sabe. PAN 87 foi no Indianápolis, nos Estados Unidos. Então, a seleção americana, imbatível, até o momento, nunca tinha perdido. E a gente foi no PAN para ser segundo. E no final, a gente bateu os Estados Unidos na final. Na casa deles. Na casa deles. Foi a primeira derrota que eles tiveram. Assim, o que aconteceu? A seleção vinha de uma... A seleção de antes, né, antes dessa renovação que aconteceu em 85, né, depois da Olimpíada de 84, ela era rachada, né? Tinha vários grupos dentro da seleção, né? Que como falava com não gostava, né? Mas chegava na quadra até que jogava, né? E aí, a partir de 85, com a renovação, ficou apenas alguns jogadores e entrou os novos. Eu, Mauri, Paulinho Vilas Boas, Pipoca, né? Entrou esses caras novos, né? O Cadu ficou um tempo fora, depois voltou. E o Marcel, né? E o Oscar, mais o Marcel, né? Ele comandava tudo, né? Ele deixava que todo mundo nos trilhos, né? O Marcel era a mente pensante do negócio, né? E o Ari Vidal, que era o técnico, ele fez todo mundo entender qual era o papel de cada um. E para a gente ter sucesso, a gente tinha que seguir isso. Então a gente vai ter o Marcel e o Oscar que metem bola de 3, que tinha acabado em 85, começou, né? Vão meter bola de 3. O que a gente vai fazer? Vamos pegar rebote e sair correndo. E chutar de 3. E deu certo, né? Então a gente entendia o papel. Que os dois iam ser protagonistas, mas a gente ia alcançar coisas maiores a partir desse sistema de jogo, né? Então a gente seguia a premissa que a gente ganhava porque a gente faz mais ponto que os outros, né? Parece bobo, mas assim,
Tem time que ganha porque leva menos pontos, que a defesa é a prioridade. A nossa prioridade era o jogo de transição, o contra-ataque. Entendeu? Então a defesa muitas vezes falhava, não que era ruim, mas às vezes vamos sair, entendeu? E o Ari Vidal sofria muita crítica por isso, né? De outros técnicos aí, expoentes também aqui, né, do Brasil. Os caras não entendiam, mas era coisa que dava certo na mão dele. Então ele é o grande, acho, maestro do negócio, né? Responsável por aquilo. A gente fala em jogador de alto nível, jogando em alta intensidade, tá? Eu me recordo uma única vez que eu vi o Oscar jogando ao vivo, jogava no Flamengo, aqui em Bauru, num jogo do Brasileiro. Eu não esqueço, ele chegou, não tinha ninguém na quadra, ele entrou sozinho. Ele fez os arremessos dele lá, aqueceu, tirou uma foto, quem tava, ele conseguiu tirar. Ele tipo, chegou 20 minutos antes que todo mundo, fez a parte dele que tinha que fazer, e o jogo também era todo para ele, né? O sistema tático. Vai ser, não vamos fazer bandeja, não. É um corta-luz para ele fazer um arremesso. Não sei o quê. Acontecia. Então, enfim, o destaque que ele era não era à toa também. Ou ela fala assim, tinha um talento, né? Esse talento do atleta. Cara, Ele tinha um talento, obviamente, mas assim, era só o talento, só. Não. Para ele é só o talento. Ele não acredita. Para ele não é talento, porque ele não acredita em talento. Ele acredita em trabalho. É o negócio da mão, né? É mão treinada. Santa, né? Então, ele não acredita que exista talento. Por quê? Porque ele era um cara que, segundo ele, né, não vi ele quando era moleque, muito descoordenado, que não sabia jogar, não sabia fazer nada. E só com muito treinamento, ele conheceu um técnico que fez ele desenvolver as habilidades, as capacidades lá. E com muito treinamento ele chegou onde ele chegou. Então ele deve a muito treinamento, isso aí que aconteceu, né? E ele mete bola, né? Meu Deus do céu, ele metia a bola. Cara, o problema é assim, né? Quando ele começava a errar, ele falava assim, não, uma hora eu vou acertar. Chutador é assim, erra 2, 3, continua chutando que uma hora acerta. Só que às vezes não acertava, né? Daí passava o jogo inteiro assim, né? Entendeu? É que a nossa cultura também, Rolando, acho que assim, não só no basquete, futebol, a gente valoriza muito no basquete quem faz a cesta, no futebol quem faz o gol. Mas e por trás disso? Se você não pegou o rebote, ele não fazia o arremesso, vice-versa. Se eu não faço corta-luz pra ele, não vai sair. Exatamente. Né? É bem isso. Eu peguei a frase aqui, fui buscar, do Jordan, porque é uma frase que me impactou quando eu vi a primeira vez. Ele fala o seguinte, eu errei mais de 9.000 cestas. Sim. E perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. É bem isso mesmo. Porque isso fazia com que ele não se sentisse muito bom e ele treinar cada vez mais, cara. E dá a bola aqui que eu vou resolver na próxima. E cada vez mais, né? Tem até em Bauru aqui, quando ele jogava no Bandeirantes, tem uma passagem engraçada. O Oscar tinha feito 60 pontos no jogo, acho. Cara, teve um lance no jogo que ele ficou atrás da cesta. E eu tava embaixo da cesta, assim, no ataque. Eu tava embaixo, passa a bola pra mim e põe dentro da cesta. Ele pegou e jogou por cima da tabela. E fez a cesta, né? Não posso nem reclamar. Mas aí, no finalzinho do jogo, já tinha feito 60, ia quebrar o recorde, né? A bola foi, cara, eu fui fazer um corta-luz pra ele. Daí eu fiz o corta-luz, ele saiu, meteu a bola, saiu comemorando, o árbitro invalidou porque eu fiz falta no corta-luz. Nossa. Cara, ele ia me matar. Mas acontece, né? Foi aqui em Bauru. Pergunta. Nós não fizemos nenhuma pergunta ainda dos alunos. Legal que tem. Os nossos alunos mandaram pergunta pra vocês aí. Pô, nós estamos aqui só nós deles. Tá virando Nelca, que é bate-papo. Pô, a gente tem muita curiosidade. Né? Todos nós somos fãs da NBA. Tem um cara que foi o primeiro a estar lá. A gente fica meio empolgado aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Ó, o Rauê tá mexendo lá no trem pra aparecer alguma pergunta. Olha lá. Os jogadores da NBA têm obrigatoriamente que serem universitários? Não. Mudou. Tinha muito jogador que vinha direto do high school, né? O LeBron James é um desses. Né? Mas agora mudou. Eu não sei qual é bem a norma, mas eu acho que ele tem que estar 1 ano fora da high school para poder ir para a NBA. Não pode ser mais sair direto da high school. E acho não pode precisa ser ter passado pela universidade. Você não. pode vir de outro lugar pode. E no draft dia, direto. Sim, Você pode, por exemplo, você está jogando aqui em Bauru, sim. Né? Vem o cara, um olheiro, olha e manda você para... Que é o filme que nós citamos, que é o nome Arremessando Alto. Para quem não assistiu, assista.
Porque é muito legal, muitas dessas coisas que o Rolando tá falando, a gente vê lá no filme do Adam Sandler, que é muito legal. E é um cara que foi direto apesar que claro, vocês pediram, que é filme, né? apesar que vocês pediram pra indicar um filme, né, coisa, eu indiquei outro, né? Qual que você falou do... Coach Carter. É o melhor filme de todos os tempos de basquete. Quando eu dava aula de pedagogia de esporte, eu passava todo, já vi mais de, acho que 50 vezes. Ali é a valorização da educação. Quem já assistiu esse filme é muito legal. É muito bom, né? Pegando um gancho, o LeBron James, ele tem essa longevidade porque ele veio da high school, então ele entrou ele entrou muito cedo, né? É a 21ª temporada dele. Lógico que ele vai quebrar os recordes, né? Porque hoje, teoricamente, na universidade, o cara entraria com 21, 22 anos. 22, que ele falou até 24, ele entrou com 17, 18, 4, 5 anos antes. Eu vi mais tarde, né? Mais tarde, 4, 5 anos antes. Então ele entrou com 18. Né? Só. Próxima. Nossa, mãe. Esse escreveu bastante. Um atleta na NBA tem uma rotina intensa de treinamentos, jogos e compromissos comerciais e publicitários. Eles enfrentam uma forte pressão competitiva e precisam cuidar da saúde física e mental. A vida pessoal e os relacionamentos podem ser desafiadores de conciliar, são reconhecidos como celebridades e têm um estilo de vida de destaque. Mas acho que não é uma pergunta, né? Isso aí é uma afirmação. Porque é isso aí mesmo, né? Você vê você assistiu a última valsa lá, como é que chama? The Last Dance, né? Michael Jordan. O Michael Jordan fala disso, né? Que exatamente. Ele, por exemplo, ele jogava, não podia sair de casa, do hotel, ele ficava trancado no hotel. Os caras falam assim, eu quero ser como o Michael Jordan, mas ele não sabe o que ele passa. Né? E é bem isso mesmo, né? Não pode sair. Tem que conciliar, né? É família, porque senão se pira, né? Na batatinha, né? Próxima aí, Raul. Não sei, cara. Eu não sei. Eu gosto do Doncic, do Dallas. Eu gosto do. Como é que é o nome dele? Do Denver. Jokic. Gosto do Jokic. Eu gosto do pivô do Philadelphia. Você gosta de pivô? Embiid. O Embiid. Eu gosto do cara do Boston, apesar que ele andou falando umas merda aí. Sou muito ruim de nome, cara. O bonzão lá, torceu o Tatum, né? Jason Tatum. O Tatum. Camisa 0. Eu sou fã do armador do Fênix, o que foi pro Chris Paul. Cara, eu acho assim, ele joga muito simples e eficiente, né? Assim, os caras que eu gosto, assim, 10 eu não. Você colocaria. E o Curry, o Westbrook, o Westbrook é bem louco, né? Eu gosto do Lillard, né? O Lillard é um bom jogador. Né? E o LeBron? Eu gosto, assim, pra mim é que eu não gosto. Eu não gosto muito dele, né? Assim, eu sei que ele é um puta jogador, não vou desmerecer, entendeu? Eu não vou desmerecer, eu acho que é um puta jogador, mas eu acho que é overrated, né, como falam, né? Eu acho assim, Michael Jordan muito melhor, eu acho o que morreu lá do Lakers Kobe Bryant melhor que ele, né? Eu acho que tem jogadores assim que foram melhores que ele. Eu acho assim, ele é muito físico, né? Muito. É lógico que ele tem a técnica apurada, mas ele é muito físico, né? Ele salta muito, pula muito, é veloz, não sei o que mais, né? O cara do Milwaukee, o Tetocompo, ele acha que é o mesmo estilo do LeBron. Força, né? Mas é lógico que ele tem os méritos, né? Tem também um documentário dele, né? Do Tetocompo, né? Que é muito legal, eu não assisti. Ele era vendedor de rua, né? Que ele Estados Unidos. Conseguiu ser, né, MVP, né? Eu não assisti ainda. Mas dizem que é muito legal. Eu não assisti. Mas se a gente fosse falar atualidade na história, quem que você colocaria? Na história? Michael Jordan. Melhor? Melhor. Sim, não tem Jordan. dúvida, né? Preciso que fosse os 10 melhores da história. Não pode ser os 10 melhores também. Quem que você falou assim, esse cara você jogou com o Michael Jordan, mas você falou assim, você falou com o Lakers, jogava ainda o carinha do Jabá. Quando eu entrei na NBA foi o último ano dele. Então você jogou contra... Não joguei, né? Mas estava lá. Ele fez o tour de despedida dele, né? Então o último jogo que ele fez em Portland, ele recebeu um barco, assim, bem legal, né? Então foi o último ano dele. E eu sou fã dele, né? Porque eu me inspirei muito nele, né? No gancho, essas coisas, né? Verdade. Aquela jogadinha tradicional dele. Entendeu?
Bom, então fala os 10 aí da NBA. Não, 10 não, assim, eu gosto. Ou 5, sei lá. Larry Bird, Magic Johnson. Tá fácil aí. Kevin McHale, né? Puta, eu acho que Kevin McHale sensacional, né? Muito bom, né? O Karim. Akin Olajuwon, né? Clyde Drexler, né? Dominique Wilkins, pra mim, cara, era muito bom, né? Muito bom. Francês, né? O Dominique Wilkins? Francês. Mas o cara pulava absurdo. Perdeu um campeonato enterrado por Jordan, não sei como. Os caras, porque era em Chicago, não é possível. Né? Então, esses caras aí, pra mim, ídolos, né? Dr. J, né? Porra, Dr. J. Moses Malone. Sim, e a NBA, né? Eu assisto, lógico, vejo, né? Mas perdeu, assim, pra mim, perdeu muito no encanto com esse negócio. É só bola de 3, cara. Que é o Curry da vida. Não é, tudo bem, mas os pivôs abrem e chutam de 3, não tem aquele jogo mais lá dentro, aquela coisa, né? Estão falando que vão botar uma bola de 4 pontos agora, né? No meio da quadra. Os caras, o Lillard chuta. O Lillard chuta. Isso faz bola. Chuta fácil. Eu me recordo quando começou, há 30 anos atrás, nos anos 90, não existia TV a cabo. Ou existia, era para muito poucos. Nós no interior aqui, não tinha. Não tinha. Então a Bandeirantes começou a transmitir, né? Eu recordo as finais, que eram Chicago e Portland, acho que foi uma das finais. Enfim, era aquilo uma febre na molecada. Uma febre. E a gente ia até o vídeo, né? Você comprar o vídeo, como jogar basquetebol. Tinha um vídeo que o Luciano Vale vendia na Band, né? Que era um cara batendo bola lá de Kentucky, fazendo os exercícios. Então, não tinha essa... E era o jogo, assim, você via o jogo do pivô, você via o jogo do... Né? Eu acho que o último pivô raiz, Shaquille O'Neal, talvez. Sobrou. Shaquille, né? Alonso. Mas o Morne agora, né? O Antetokounmpo é pivô. Você empurra o Shaquille O'Neal, parece que você está empurrando a parede, não sai do lugar. Meu Deus do céu, cara. Pesado. Imagina. Cal Malone? Cal Malone, assim, depois das 2 finais lá com Chicago, que ele me entregou 2 vezes seguidas. Uma bola ele perdeu pro Jordan, que foi o Jordan fez a bola. Que ele foi roubar a bola, cara. Como é que ele põe a bola? Sabendo que tem o Jordan no lado dele, cara. Perdeu a bola. E foi a bola do jogo. Foi. Tem um tipo assim, algo que você não consiga explicar. Se a gente tá falando do Jordan aqui, não tem jeito. A gente sempre vai falar dele, porque, né? Foi meu ídolo também quando eu era adolescente e tudo mais, comecei a conhecer basquete. Quando você chega perto dele, você vê o cara. Tem um negócio diferente, uma energia diferente, assim, sabe? Não. Ou é só porque você sabe que ele é o Jordan, mas não tem... Você chegar assim e falar... O cara é marrento, né? Como você falou. Né? O cara sabe que ele é bom, né? Basta ver o Last Dance aí, você vê o jeito dele, né? Falando as coisas, né? E assim, o que é incrível dele não é assim que ele é um grande pontuador, né? Não é só o pontuador. Ele ganhou, teve ano que ele ganhou tudo. Melhor defesa, melhor defesa, né? Roubo de bola, todos os índices, né? Mais, né? Pô, cara, legal isso também que o americano valoriza muito a estatística, né? Coisa que a gente não. É verdade. Então, aqui é só ponto, né? A gente começou a falar de assistência no futebol, que é o esporte mais... Há pouco tempo, cara. Começou a contar assistência. Contar estatística de futebol, né? Hoje era só artilheiro. Hoje tem os programas, né? Tem os caras que trabalham com vídeo para contratar atleta. Graças à estatística. Bem isso. Eles fazem. Que bom. Mais pergunta aí, Raul? Tem mais? Olha lá. Restrições na vida. Ixi, um monte, hein? Assim... Não comer sorvete. O problema é... Tomar refrigerante. O problema tem os contratos, né? Que eles têm que manter certas coisas, né? Assim, a gente tinha um código de, por exemplo, de vestimenta lá no Portland. Então a gente tinha que ir no jogo de terno. Olha. Que hoje acabou, felizmente. Hoje em dia as roupas esquisitas lá no final, né? E hoje em dia também, né? Todas as equipes têm os aviões próprios, né? Então não precisa manter assim, né? Vão, né? Mais tranquilo. Mas... porque vocês pegavam avião de carreira. Sim, daí era na primeira classe, né? Só que os rookies, os mais novos, iam quando não tinha lugar, iam para trás, né? Mas eram poucos os aviões que não tinham. E aí as poltronas apertadas. Daí você estava na primeira fila, né? Na saída de emergência, tudo. Mas as restrições, assim, eu não sei em termos de contrato, né? Mas se você quer ser um atleta, você tem que manter alguma coisa diferente, né? Alimentação, tem que ter descanso. muita restrição, né?
Tem que ter, né? Muito Porque isso. senão você não consegue manter essa performance. Alto nível de alto você não nível. mantém. Não. Todo dia. Mais, Rauê. Cícero Francisco lá. Bom aluno nosso, hein? É? Bom aluno? Bom aluno. Aí. A emoção é muito grande, né, cara? Assim, eu não fui pra lá pra ser o primeiro, fui pra lá pra jogar na NBA, pra provar pra mim e pros outros que eu era capaz, entendeu? E daí, pô, quando eu fui escolhido, fui draftado e fiquei no time, assinei o contrato, meu Deus do céu, né? Assim, a emoção não tem como. Não tem como descrever. Não tem como descrever. Muito legal. A emoção, acho que só bate essa emoção quando você tá no pódio escutando o hino brasileiro. Cara, Que é quando esse é ganhou animal. medalha. Qualquer esporte, não precisa ser só Qualquer no PAN, campeonato, qualquer tá. campeonato, sabe? Esse não tem preço, cara. É. Você tá ali, toca o hino e você, pô, cara, é muito legal. O pessoal fala, né? Cantou o hino, né? Você cantou o Pô, hino. é muito legal, cara. Se cantou o hino, você já tem outra. Imagina cantando o hino em 87, que foi o Então, jogo. o negócio. Não, e não tinha o hino, né? Não tinha? Ah, não tinha? Eles foram pegar, porque eles achavam que eles não iam ganhar, né? É, não vamos deixar nenhum hino. Foram pegar lá no campo de futebol. falaram. Olha! Ah, que Rapaz. porra. Próxima? Gostaria de perguntar ao convidado que conselhos daria para uma criança ou adolescente após uma derrota de um jogo, sabendo que neste momento é muito difícil falar ou tentar corrigir uma criança naquele momento. Uma criança, né, eu acho assim, né? Na iniciação esportiva, na verdade, a gente, né, esse negócio de ganhar e perder deve ser meio tirado de lado, ela tem que se divertir, né, e aprender. Então, tentar, pelo menos, com criança, na iniciação, fazer festivais que premiem todos, né, que não valorizem quem ganhou ou perdeu. Né, isso é ponto pacífico. Até né? que idade você acha? Até os 12, mais ou Até menos. os 12? Minha opinião, Tá. né? Não, e depois é uma começar a especializar Tá. devagarinho, né? E o adolescente, né, infelizmente, não tem jeito, né? Vai perder. E a gente tem que dar todo o apoio necessário, né, e explicar, né, que depende de treinamento, de melhora. O problema no Brasil é assim, que tem muita gente, e esse é um problema da base do Brasil, né? Que eles não estão vendo a criança desenvolver. Eles estão Vendo o vendo resultado. se ganha e perde. Então eles vivem de resultado. Eu Ele tem tinha, distorções, né? para citar um exemplo, quando eu comecei a trabalhar lá em Curitiba, e ia com o meu timinho, projeto novo, não tinha time feminino no colégio. Eu que comecei, então era tudo novinho, as crianças. E aí eu ia jogar, os caras não queriam ganhar as minhas crianças, eles ganharam em mim. Então eles me Ganhei do moíam, Rolando. cara. Eu fui jogar, eu joguei contra o Dom Bosco, que era campeão paranaense. Eu fui jogar. Ela marcou pressão o jogo inteiro. Sabe quanto foi o jogo? 88-3. Pra que isso? Pra que isso? Formou o que pra ela? O que você Somou vai o quê? falar? O que eu vou falar para as minhas crianças? Eu vou falar assim, vamos treinar que nós vamos ganhar deles um dia. Não vamos. E o que eles vão Somou ganhar? pra eles. Moemos nas crianças. Porra, cara, qual que é a... Com que objetivo, né? Mas isso talvez, se a gente levar para o mundo do futebol, que é o que o pessoal vê mais, também é a base sendo trabalhado o físico e o ganhar. Aí você esquece a parte técnica. Aí ele chega lá em cima, e aí? O cara não consegue ter uma vida no profissional. Mas também eu vejo isso, Rolando, também é um olhar do profissional de educação física, no sentido de ele estereotipar também o seu aluno. Ó, o Rolando tem 14 anos na escola, ele tem 1,90 m, você vai ser pivô, meu irmão. Especialização precoce, né? Você vai ser pivô no basquete, no voleibol você vai ser meio, Se e se quiser jogar no bola, você vai ser goleiro. Acabou. Não vou te fazer mais nada. É bem isso, né? Não vai fazer mais nada com você. É difícil, cara. Não. Bem isso. Mas depois, nesse momento das derrotas, ele acho que o esporte pode ser um mecanismo importante para a vida, né? Sim, você Nesse aprende sentido muito de aprender a perder, porque a vida não é só ganhar, nós estamos falando Você do Jordan aprende- aqui, pô. Você aprende muito mais com as derrotas, né? Exatamente. Com as vitórias, né? Entendeu? Com as adversidades que você cresce, né? Porque você só O problema ganha, chega na hora da derrota, você não O problema consegue. é botar isso na cabeça de uma criança, né? Eu, quando eu vim para São Paulo, a gente tinha um time infanto bom, né? E a gente foi para Prudente no estadual. E a final foi contra o Continental. Jogava o Cisso, um cara que jogou na Espanha. Ele era um ano mais novo que eu. E aí fomos para a final, não sei o que mais. Eu fiz 43 pontos no jogo, né? E foi na prorrogação, eu empatei o jogo para prorrogação, não sei o que mais.
e jogando super bem, não sei o que mais. Daí, um moleque, filha da mãe, fez uma falta, tava um ponto pra gente, fez uma falta, lance livre, o cara meteu os 2 lance livre, saímos na bola, eu saí correndo, os caras, passaram longo pra mim, eu dentro do garrafão peguei a bola, a bola foi assim, saiu, perdemos de um ponto. Nossa. 16 anos, cara, eu fiquei sem dormir umas 2 semanas, porque eu não tinha isso ainda, né, do negócio de... Essa bola aqui... eu perdi de ser o melhor da categoria, quem ganhou foi o cara do Continental, obviamente, né. Porque foi campeão. Porque foi campeão. Se eu tivesse sido campeão, tinha sido eu. Tem mais ou eu? Acabou. Olha lá. Sempre tive curiosidade em saber por que todos os jogadores são muito altos e somente um é baixo. Creio que seja porque ele tem a maior rapidez e maior mobilidade para atacar e dar passes precisos. Bom, sabe como é que é o nome desse cara? Armador. Armador. É o cara que leva a bola de defesa para o ataque, responsável por, né, pelas jogadas, é o técnico na quadra. Mas esse negócio de ser muito baixo já foi para o espaço, né? Que agora os caras são altos, né? Tem armador aí de 2 metros, 2 metros e 2, 2 metros e 3, os caras, né? Hoje, você pensar em armador baixo, que estatura? 1,90 talvez. 1,90, um baixo. E assim, na minha época, isso aí era, né, na sua também, eu acho, era muito comum, né? Os baixinhos eram sempre armadores, os grandão era sempre pivô. Os grandões não batiam bola, só os baixinhos. E essa é a frase do treinador. Você não bate bola. Passe a bola. Cara, eu tava treinando a seleção em Rio Claro uma vez, daí o Marcel tava no meu time, desgraçado. Daí eu peguei rebote, né, passei a bola. Já fiz, daí saí correndo assim, o Marcel bateu, marcaram ele, passou pra mim no meio da quadra. Eu não tava nem olhando a bola veio na minha cara, assim, tal! Fraturei o osso aqui, né? Até hoje, passei 2 semanas amarrado. Ô, louco! Né? Porque a gente não recebia bola, né? Hoje em dia, vários jogadores, né? Os altos, o pivô leva a bola, é diferente na NBA, né? Porque na Europa ainda continua do mesmo jeito, né? Se o pivô pega a bola e sai batendo, o técnico mata ele. Fala, passa a bola! E o atleta menor ele tem que ter algum diferencial, né? Mais um diferencial. Habilidade, Por exemplo, o Iago, ele é da região, ele é de Tupã. Acho que joga na Alemanha hoje, tá na seleção. O armador, ele é 1,80 m pra ser muito, né? Acho que tô sendo muito alto com ele. 1,75 m. Mas ele tem o diferencial que é a velocidade. Né? Ele é veloz, tem que ser veloz, tem que ter uma boa visão de jogo, né? Tem que ter algo diferente. Um diferencial. A altura ajuda bastante, mas não é o único requisito, né? Cara, tô lembrando, tinha um bem baixinho, nessa época que nós estamos falando de 90 e pouco aí, que era a camisa 00. Quem que era? Aonde? Na NBA? Tinha um que participou do campeonato de terrada. Que ganhou, por exemplo, que era do Atlanta, que eu não lembro o nome dele. Spirdle? Não. Spudweb. E daí tinha o outro lá que jogou... Boggs. Jogou no Charlotte. Esse aí. Que também era muito pequenininho. Ele participou do primeiro Space Jam. Isso mesmo. Lá atrás com o Michael Jordan. Isso aí. Ele era, tipo, não perto do cara. É verdade. Não. Até teve um tempo que os dois jogou ele e o Manute Ball juntos. O Manute Ball, aquele que tinha 2,28, não sei o que mais. Entendeu? As perguntas acabaram. Davidson, o que mais você quer falar com o Rolando aí? Nós já conversamos bastante, cara. Rapaz, eu acho que a gente ficar batendo papo que vai até amanhã. De novo, eu tô mais aqui, não sei se eu tô como professor, como amante do basquete, enfim, meio fã. Tiete, né? Sei lá. Então, enfim, mas eu acho que sim, foi muito, muito legal. Experiência de vida fantástica, né? Acho que a gente trazer, a gente valorizar e reconhecer isso, que é importante também. E o nosso aluno entender isso também, né? Exatamente. Entender isso. Porque vocês têm muitos, né? Vocês, nós, mas você no curso de educação física, muitos alunos que vêm dessa carreira de atleta, ou que estão com carreira de atleta e vai fazer educação física, Sim. ou que pretende... Eu acho que isso é muito relevante, essa coisa do estudo que o Rolando falou. Cara, é isso que vai te sustentar lá na frente. É isso que vai fazer você ter uma vida lá na frente. Porque a carreira de atleta, ela é curta e tem todos os desafios que pode uma contusão, uma dificuldade que o cara pode ter que passar. Outra coisa, né? Não é porque você foi um atleta de alto nível que você consegue ser professor e ensinar. Exatamente. Você tem que estudar, porque tem um monte de coisa que vai, né, que faz, né, você ser um profissional de educação física. E também para aqueles alunos, né, só para deixar um recado aí, o pessoal entra na faculdade de educação física, né, assim, né, quero ser
Uma coisa personal só. trainer, daí só não dá importância para as outras disciplinas, né? E o leque de opções, né, para um profissional é muito grande, né? Você pode trabalhar em muitos setores, né? E setores aí, tem coisa que está começando agora, né? Por exemplo, trabalhar com idoso, né? Hoje, é fantástico, né? É um nicho. Um nicho muito bom, né? Então, eu brinco com meus alunos que quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser treinador de basquete. Mas você vai treinar onde, professor? Aí o meu primeiro emprego como educação física foi professor de natação de bebê. Então. Pô, se você não tivesse feito as coisas, você não ia saber. É bem isso. Você tá no clube lá, você trabalha na musculação. Daí os caras falam, puta, abriu uma vaga você mesmo. técnico de futebol. Você sabe, quer? Se estiver preparado, né? É sorte só para quem tá preparado, né? Exatamente. Entendeu? Bom, Rolando, eu aqui, como o Davidson falou, eu mais ainda, né? Porque eu não sou nem de educação física, então eu sou mais ainda tiete, mais ainda feliz com a sua presença aqui hoje. Ele vai assinar essa minha camisa aqui, porque eu vou guardar de Ele vai leiloar para os alunos depois? Não. É minha, não vou fazer nada com ela. Mas quando eu falei que tinha camisa do Celtics e ele falou que também era torcedor do Celtics, aí eu falei, pô, nada melhor do que ter essa relíquia aqui. Então, para mim, é só agradecimento, uma felicidade enorme ter você aqui na faculdade com a gente. Vai voltar, né, Davis? Com certeza. Vai ter outras disciplinas. Então, a gente quer que você realmente faça parte aí da Faculdade Católica conosco. E, claro, agradecer também o Davidson que fez esse meio de campo aí para te trazer aqui agora. E pode falar alguma palavrinha final aí pra gente arrematar isso. O prazer é meu, né? É sempre muito bom, assim, compartilhar minha história para quem não conhece, né? Para manter a coisa viva, né? Porque o Brasil, infelizmente, tem uma memória muito curta, né? E o brasileiro é aquela cultura se você não é campeão, você não é nada, né? Porra, a gente sempre cita o Rubinho Barrichello. O cara foi um puta piloto, né? Os caras só sacaneiam, coitado, né? Mas ele foi um puta, ninguém... Em alto nível durante muito tempo, né? Então... E o Brasil, então, é muito bom, né? Vim ainda compartilhar com estudantes de educação física, né? Eu trabalhei, né, na universidade lá por 17 anos, né? Então, uma vida acadêmica longa e conheci muito bem como funcionam as coisas, né? Então, eu tenho que dizer para os alunos assim que se apliquem, né? Que oportunidades aparecerão, né? E a gente viveu muito tempo na marginalidade, né? Professor de educação física é aquele professor que sai com as crianças, né? Não dá aula. Que é do papito no pescoço. Porra, vai cuidar das crianças lá achando que é recreio. Lá fora 40 crianças pra você ver, né? Os professores não entendem isso, né? E, assim, é marginalizado porque muito tempo, muitos professores largaram o negócio. Então, cabe aos alunos mudar essa coisa, né? Com uma postura profissional, né? Pensando no desenvolvimento né, da criança e do profissional, né? Aquele negócio de educação continuada também, né? Não pense que você vai acabar a faculdade e vai parar de estudar. Não, você tem que continuar estudando, porque a ciência, né, tá, né, todo o tempo evoluindo, então você tem que estar na ponta da crista para ser um profissional um profissional gabaritado, né? E isso para todas as áreas, né? Nós estamos falando de educação física, que é a área do professor Rolando, né? E como onde foi atleta, mas para todas as áreas, né? A gente precisa dessa questão de formação, de estudo contínuo e de dedicação para se manter sempre em alto nível, em qualquer área. Bem, né? Isso mesmo. Obrigado, viu, pela oportunidade de partilhar isso aí. Raul, o pessoal não tem ideia do tamanho dele, Raul. Será que a gente consegue, em alguma câmera, ficar eu e o Davidson do lado dele para o pessoal ter a dimensão do tamanho do homem? 2,14 m. Você fala assim, parece muita coisa. Na hora que coloca perto do Davidson, que tem menos 1,97 m, Davidson? 96. O Davidson fica baixinho. Na altura do meu filho. O Davidson fica baixinho perto dele. Vamos lá no Croma? E eu tenho 1,83. Só para vocês terem ideia aí, ó. Né? Não, é de verdade. De salto alto, né? Aqui, ó. Aí, pessoal. Olha aqui, ó. Olha, coitadinho aqui no meio. Ô, Gustavo, tira uma foto disso aí pra nós. Então agora está encerrado oficialmente o nosso UltraCast.